Bom, continuando a nossa conversa do nosso último vídeo, a Lélia Gonzalez vai fazer um debate importante nesse texto sobre a mefricanidade, em que ela vai discutir justamente isso. O racismo desempenhará um papel fundamental na internalização da superioridade do colonizador pelos colonizados. O que ela está querendo dizer, né, gente? É que é o seguinte, o racismo ele não vai ser só um instrumento que vai construir uma estrutura de desigualdade, de perpetuação da desigualdade contra as pessoas negras. Ela vai, e indígenas também é importante, né? Eu nem sempre eu falo da população indígena justamente com medo de estar fazendo alguma impropriedade teórica, né? Tendo em vista que a maior parte desses textos discute população negra, né? A mefricana, mas nesse caso a gente está falando de todo mundo que é colonizado, né? E, bom, essa discussão é importante porque ela vai dizer o seguinte, não só é um instrumento de dominação, mas também é um instrumento que busca convencer o colonizado de que ele deve ser colonizado, ou seja, de que existe de fato uma inferioridade atada ao colonizado, né? Então, o racismo ele vai ser um instrumento importante para tentar não só construir uma estrutura profundamente desigual e discriminatória, como também buscar reduzir a resistência do indivíduo racializado, né? Então a ideia é convencer o racializado de que esse é o lugar dele, né? Ou seja, que esse lugar de discriminação é o lugar dele. E muitas vezes, inclusive, negando a existência da discriminação, da segregação ou da hierarquia racial, né? Então, acho que esse é um outro aspecto bastante importante, né? Ou seja, há uma tentativa por parte de quem racializa de fazer com que o racializado não perceba o processo de racialização, ou pelo menos acredite que isso faz parte da ordem natural das coisas. Vamos lá. Nenhuma desigualdade faz parte da ordem natural das coisas, né, gente? Eu acho que a gente tem que partir sempre daí. Bom, a Lélia Gonzalez vai dizer sobre o colonialismo do século XIX. O racismo se constituía como a ciência da superioridade eurocristã, branca e patriarcal, na medida em que se estruturava o modelo ariano de explicação. Acho que tem duas coisas importantes, tem algumas pontos muito importantes que ela faz. Ela vai falar, acho que contextualizando, né? Ela vai falar que o século XIX é o momento mais, é o auge do imperialismo, é o auge do colonialismo, é o auge do racismo, né? E não quer dizer que o racismo não existisse antes, não quer dizer que o racismo não fosse violento antes, não quer dizer que o racismo não seja uma tecnologia muito mais antiga do que o século XIX. Mas ela destaca o século XIX porque você vai ter um pseudocientificismo, ou seja, no alvorecer da ciência do século XIX, você vai ter uma tentativa constante de se validar por meio de uma pseudociência o racismo, ou seja, dizer que existem raças humanas, né? É importante a gente lembrar, gente, que até a Segunda Guerra Mundial não se vai ter um consenso científico de que só existe uma raça humana. Até mais ou menos ali um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, você vai ter um intenso debate, inclusive muitas vezes com a maioria dos cientistas dizendo que sim, existem raças humanas, elas seriam diferentes, teriam características diferentes e qualidades diferentes, né? Justificando a prática social do racismo, ou seja, a ciência teve historicamente um papel muito proeminente na justificativa do racismo, seja por meio dos estudos sociais, dos estudos biológicos, ou seja, os diferentes campos científicos foram contaminados nessa época, tiveram o método científico. O método científico ainda era uma obra em construção, né, gente? Ainda é, mas naquela época ele tinha mais problemas do que se tem hoje. Então, foi bastante, né? Bom, a Lélia Gonzalez também vai colocar aí uma outra questão bastante importante,
Primeiro, a ligação entre o branca e patriarcal. Essa mesma ciência do século XIX afirmava, tentou criar e criou muitas justificativas para a superioridade masculina em relação às mulheres, né? Ou seja, em relegar as mulheres uma condição inferior. E aí vai ser discutido uma série de atrocidades, né? E coisas, inclusive, que vão estar presentes até hoje na cultura popular, né? Ou seja, uma tentativa de justificar cientificamente, dizendo que as mulheres aguentam mais dor, e, portanto, não teria problema elas sofrerem com a dor, né? E que as pessoas negras também teriam uma tolerância maior à dor, tanto que existe, inclusive, estudos que apontam que até hoje, nas instituições de saúde no Brasil, se aplicam menos anestesia para pessoas negras do que para pessoas brancas. Menos anestesia para mulheres do que para homens em situações semelhantes. Porque inconscientemente as pessoas acreditam nisso. Né? Existem situações, e isso é importante a gente entender. O racismo está impetrado no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, por uma prática muito longa de sociabilização racista, né? Ou seja, e aí ela vai apontar que nesse momento já tinha um cientificismo racista que tentava dizer que havia uma superioridade branca e que estava caminhando para o desenho científico alemão nazista que diria que os arianos são superiores. Isso é uma questão bastante importante. Você só vai ter um consenso científico global e documentos globais que vão discutir, que vão dizer abertamente que não existe uma diferença racial, ou seja, que todos somos iguais, após a derrocada do nazifascismo. Ou seja, vai ser a experiência da racialização por parte dos arianos de outras populações brancas, ou seja, de outras populações que se entendiam como superiores, que se entendiam como da classe superior do planeta Terra, né? Ou seja, os franceses, os britânicos, os eslavos, vão ser racializados pelos arianos. Né? Vão ser pelos arianos não, né? Mil perdões. Pelos nazistas, né? Que vão se entender como arianos em contraposição a essas raças inferiores. E sem falar na monstruosidade que foi feita com os judeus, né? Que eram tidos como a pior das raças, né? Importante lembrar aí, né? O principal fator para se identificar os judeus era uma questão religiosa, né? Então você vai ter aí toda uma construção que vai caminhar para uma violência sem precedentes na história humana, né? Pelo menos não na era industrial, ou seja, a industrialização da violência, né? Sem precedentes não, já teve muitas violências igualmente horríveis, o que é diferente no caso do nazismo é a industrialização da morte, né? Ou seja, a morte a partir do método industrial, pela eficácia do extermínio. Então, quando você vai ter esse processo, você vê que a ideia do racismo científico vai perder força quando ele é utilizado como instrumento de invalidação, violência e subalternização de populações que vão ganhar a guerra. Ou seja, quando os Estados Unidos e a União Soviética ganham a Segunda Guerra Mundial, com todos os seus aliados, obviamente, você vai ter esses países e as suas comunidades científicas olhando para o racismo como um problema. Porque, de acordo com as teorias racistas desenvolvidas pelos nazistas, os povos que vivem na União Soviética e nos Estados Unidos seriam inferiores aos perdedores da guerra. Então, era necessário se mudar a ciência também, né? Ou pelo menos se validar o verdadeiro, o mais bem apurado método científico e as verdadeiras descobertas científicas que apontavam que nós somos todos iguais, né? Bom, a tradição etnocêntrica pré-colonialista do século XV ao século XIX considerava absurdas, supersticiosas ou exóticas as manifestações culturais dos povos selvagens. Isso aqui ela está fazendo uma referência a Leclerc, de 1972. Daí a naturalidade com que a violência e a etnocidade, está escrito errado aí, e destruidora das forças do pré-colonialismo europeu se fez abater sobre esses povos. Isso é bastante interessante colocar. A violência
ela também parte de uma avaliação cultural, né, de se falar que as religiões que não fossem as religiões coloniais, né, que elas não eram válidas, que elas eram inferiores, né, que não haviam religiões, né, ou seja, a ideia de que não haviam religiões, e havia estruturas de crença poderosíssimas, que inclusive representaram e representam instrumentos de resistência que estão aí até hoje, em muitos casos, né? Então, é importante colocar esse etnocentrismo europeu, esse eurocentrismo colonialista, que justifica a violência, né? Tenta justificar, e justifica a violência colonial, né? Ou seja, apontando como culturalmente inferiores, culturalmente desvalidos, né? Aqui temos uma foto da Rainha Vitória, um grande símbolo do século XIX, né? Que era a monarca do maior império da Terra naquele tempo, e perpetrador de muita violência racial, né? E que justificou o seu comando e sua superioridade sobre boa parte do globo terrestre a partir da racialidade. No decurso da segunda metade do século XIX, a Europa transformaria tudo isso numa tarefa de explicação racional dos, a partir de então, costumes primitivos, numa questão de racionalidade administrativa de suas colônias. Agora, em face da resistência dos colonizados, a violência assumirá novos contornos, mais sofisticados, chegando às vezes a parecer não violências, mas verdadeira superioridade. É isso que a gente está falando, né? Ou seja, uma justificativa racionalista para a violência, para o expurgo e a proibição de outras culturas que não fossem a europeia. Ou seja, isso a gente vai ver, os estudos mais recentes vão apontar que isso esteve presente durante todo o período colonial brasileiro, todo o período colonial latino-americano, ou seja, a proibição de fés e de qualquer prática cultural que fosse distoante ou que fosse vista como em desacordo com o que os povos colonizadores entendiam como civilizado, né? Bom, e aí a Lélia Gonzalez, ela vai falar que nós, nas Américas, nós somos vítimas de duas estratégias diferentes de racismo, né? Então ela vai falar que nós somos vítimas do racismo por segregação, que seria um racismo aberto, né? Ou seja, que é uma racialidade definida principalmente por ancestralidade, laços sanguíneos, família, que seria uma estratégia anglo-saxônica, holandesa e germânica de colonização, ou seja, seria um tipo de racismo empregado no domínio dessas potências imperiais. E tende a reforçar a identidade dos grupos racializados. Por quê? Esse perfil de racismo, ele é abertamente racista, né? Ou seja, ele não usa essa expressão, mas ele usa a necessidade da separação entre brancos e outros povos racializados, ou seja, esses povos não são iguais, não devem conviver, eles devem viver separados. Inclusive aí por uma suposta questão de higiene, no qual os brancos seriam mais higiênicos, não teriam germes, não teriam, ou seja, uma questão de pureza branca que não poderia ser maculada pelas impurezas negras e ameríndias. Então você tem a separação desses grupos. É o que vai justificar, por exemplo, o apartheid na África do Sul, é o que vai justificar as leis segregacionistas dos Estados Unidos, onde o privilégio ia não só nos empregos que se poderia ocupar, ou onde na cidade você poderia ver, mas inclusive você podia sentar num banco de ônibus ou não, né? Ou seja, você tinha, até os anos 60, nos anos 60 e os anos 70 nos Estados Unidos, um processo segregacionista muito arraigado na sociedade norte-americana. Então é um racismo aberto, declarado, né, e que define a segregação a partir dessa hierarquia social. O que ela fala, que tem uma questão, é que esse tipo de racismo, justamente por ele concentrar essas comunidades negras, ele tende a reforçar e a propiciar o surgimento de uma identidade desses grupos. Ela vai falar, por exemplo,
que mesmo com o apagamento em boa parte das expressões religiosas descendentes de África nos Estados Unidos, você vai ter no espaço das igrejas pentecostais negras um resgate cultural, muitas vezes, de algumas expressões culturais, e mais do que isso, a formação de uma identidade social, né? Uma identidade de comunidade, de solidariedade, a partir desse grupo racializado, que é marginalizado e começa a formar uma identidade, né? E que vai ter conquistas importantíssimas no plano político-social nos Estados Unidos, né? Bom, e aí você tem... Lembrando que nos Estados Unidos a população negra é uma minoria não só social, mas também numérica, né? Ou seja, eu não sei exatamente o número, mas não chega a 50% da população. Mas tiveram conquistas muito importantes. Bom, racismo por denegação, racismo disfarçado, né? Que vai se utilizar da miscigenação e da farsa da democracia racial. Esse é um outro tipo de racismo que vai ser desenvolvido nos espaços de colonização ibérica, né? Então, a racialidade é definida principalmente por características fenotípicas, ou seja, é o tom de pele, são os traços do rosto, o cabelo, e outras características que vão definir o tamanho da boca e coisas assim que vão definir o quão branca uma pessoa é. E aí tem um aspecto bastante interessante aí sobre isso. Tem todo um estudo importante. É uma estratégia ibérica de dominação que tende a estilhaçar a identidade dos grupos racializados, né? O que isso quer dizer? Ele é um processo que tende a levar os grupos racializados a terem dificuldade de se entenderem como racializados, ou seja, dificulta a formação de uma identidade, né, que possa levar a uma resistência, né, ou seja, essas pessoas sofrem esse processo de racialização, sofrem essa discriminação, mas têm dificuldade de formação de uma identidade, pelo menos em relação ao que acontece nos Estados Unidos, né? E essa identidade é fundamental para os movimentos de resistência. Se você não se identifica como tal, como é que você vai lutar contra, né? Justamente porque existe um processo de convencimento sobre qual seria o lugar da pessoa negra, né? Então, a Lélia Gonzalez escreveu um livro junto com outro pesquisador, que eu esqueci o nome, não estou lembrando agora, um livro anterior a esse lugar, que chama Lugar de Negro, né? E é um texto bastante interessante, porque ele justamente discute isso, né? Como que foi se definido um determinado lugar do negro, um lugar subalterno na sociedade, do qual a maior parte da população racializada tenta fugir, né? Tenta se desvencilhar de alguma maneira. Então você vai ter a experiência de muitas pessoas que são racializadas, que sofrem discriminação racial e simplesmente negam a existência dessa opressão, ou negam o fato de serem pessoas racializadas, né? Se dizem brancas. Não é à toa que, com o aumento da consciência racial, você teve uma mudança, inclusive estatística. Você teve um crescimento muito grande de pessoas no Brasil que passaram a se identificar como pessoas negras, né? Porque elas simplesmente não se identificavam dessa forma, apesar de serem. E sofrerem racismo, né? E serem apontadas dessa forma. E aí ele vai falar justamente dessa ideia do embranquecimento. No Brasil, foi definido como uma estrutura política, uma estratégia política, a necessidade de se embranquecer no país. Isso no século XIX, quando se avaliou a quantidade de pessoas negras que existia no país e a proporção muito grande, o racismo científico apontava que sociedades racializadas, sociedades não brancas, tendiam a ser menos envolvidas, atrasadas, enfim, problemáticas, né? E na ideia, e no projeto de país de uma elite branca que existia, era necessário se embranquecer o Brasil, né? Então era necessário, primeiramente, trazer grandes contingentes populacionais brancos, então aí o incentivo a uma imigração maciça de europeus, em especial italianos, espanhóis, ou seja,
do sul da Europa, como também orientais, principalmente japoneses, né? Você tem uma comunidade japonesa muito grande que vai se desenvolver. Não que a população japonesa também não sofra determinados tipos de racismo, mas de outra forma, em outro grau, em outro formato, né? Os orientais, de maneira geral, também sofrem racismo em relação aos brancos, mas é muito diferente do que da relação que existe com as pessoas negras e as pessoas indígenas, né? E aí, esse projeto de embranquecimento, ele vai envolver não só uma tentativa de aumento de quantitativo populacional, mas como também uma leitura de que, ao longo do tempo, com a miscigenação da população, a população tenderia a ficar cada vez mais branca, né? Ou seja, a miscigenação seria um fator que levaria ao embranquecimento da população. Essas ideias vão circular muito fortemente dentro da elite branca, inclusive vai ser objeto de uma série de obras de arte, até esqueci, devia ter trazido uma para esse vídeo, e que vão tentar dizer que, ao longo do tempo, relações interraciais levariam, inclusive, que já existiam, seriam inevitáveis e levariam ao embranquecimento justamente pela superioridade da raça branca, ou seja, com o tempo a população se tornaria cada vez mais branca, e aí os traços negros desapareceriam em algumas gerações, né? Evidentemente não deu certo, muito pelo contrário, né? Bom, e aí ela vai explicar como que isso acontece justamente a partir da herança ibérica. Ela vai falar o seguinte, olha, existe os ibéricos, eles vão desenvolver uma tecnologia de racialização durante o seu processo de formação nacional, ou seja, ao lidar com a ocupação estrangeira de mouros e africanos na Península Ibérica, do processo de formação do Estado Nacional, dos Estados Nacionais Ibéricos, você vai ter a construção de um projeto, de uma tecnologia de racialização para se lidar com essas comunidades, as enxergando como inferiores, assim como acontece também na relação com os judeus, tá? Bom, então você vai ter primeiro um conhecimento técnico de controle social e político, né? E uma classificação social, racial e sexual, importante colocar aqui, o fator de gênero está sempre presente, né, nesses projetos, dentro inclusive dos processos administrativos, ou seja, você vai ter uma clareza ideológica por parte de Espanha e Portugal sobre como lidar com outros grupos sociais que viriam a ser racializados, né? Bom, aí ele tem alguns trechos que são interessantes, que ele fala, racialmente estratificadas, dispensaram formas abertas de segregação, uma vez que hierarquias garantem a superioridade dos brancos enquanto grupo dominante. Isso é bastante interessante. A Lélia Gonzalez vai dizer, a partir de outros estudos como esse, de que a Espanha e Portugal desenvolveram, nessa forma de racismo de denegação, uma forma mais sofisticada de racismo, pois ela evitava os custos da segregação e os custos da violência necessária para a segregação, da violência, do emprego da violência estatal, né, direta, armas, né, ao mesmo tempo que garantia o controle dessas sociedades aos grupos colonizadores. Ou seja, os grupos colonizadores permaneceriam no poder por meio, muitas vezes, de instrumentos subentendidos na sociedade, né? Ou seja, estratégias que não são abertas. E aí vai surgir, inclusive, o mito da democracia racial, né? Ou seja, como se nesses países latino-americanos houvesse uma igualdade racial, né? Ou seja, onde pessoas de diferentes raças viveriam harmoniosamente, constituiriam esses povos, né? E isso fosse uma questão
democrática, né? Ou seja, no Brasil, o mito fundador das três raças, né? O branco europeu, o índio e o negro, que se fundiram e formaram uma outra raça, um outro povo, ou seja, isso está dentro de uma série de produções acadêmicas e produções também artísticas e culturais, que vão criar uma subjetividade do que é o povo brasileiro como um povo miscigenado a partir de uma subjetividade cultural branca, né? Ou seja, é um povo miscigenado, sim, mas ele é herdeiro de uma tradição branca, né? Não é à toa que você tem o herdeiro do império, o herdeiro, né? Ou seja, o Brasil vai ser formado a partir da transferência da família real. A independência vai ser a transferência da família real de lá para cá, ou seja, poucas estruturas são mais inerentemente racistas do que as monarquias europeias desse período, né? Ou seja, faz parte da prática de dominação e colonização o racismo institucionalizado. Não é à toa que no Brasil a escravidão vai durar até o final do século XIX, muito depois da grande maioria dos países das Américas, né? O último grande país escravizador a abolir esse regime de trabalho, né? Esse regime não só de trabalho, né? Mas um regime de organização social e exploração do trabalho. Então você vai ter uma estrutura altamente racista desenvolvida por esses países, por esse processo de colonização, mas que vai criar mitos de que não existe racismo, né? Ou seja, com certeza você já ouviu, não, racismo existe nos Estados Unidos, onde você não pode conviver. Imagina, aqui você pode conviver, você pode interagir com uma pessoa de outra cor, mas você quer interagir? Como que você frequenta? Só existem pessoas brancas como você, justamente por conta do privilégio, né? Ou seja, tem uma série de questões aí, né? Tem uma série de estruturas que vão se colocando que não são abertamente racistas, mas são racistas, né? Ou seja, a política pública definida no Brasil desde o período da colonização, depois no período do Império e depois na República, tinha claro objetivo de beneficiar as pessoas brancas, né? Isso era claro, isso era evidente, mas isso não estava escrito, né? Ou seja, não havia um documento escrito dizendo, negro não pode isso, branco pode. Você muda os termos. Nunca teve um documento, nunca não, houve, mas assim, quando a gente vai discutir sobre o direito ao voto, por exemplo, não havia escrito que era proibido pessoas negras votarem. Mas primeiro eram só pessoas que tinham patrimônio, pessoas negras eram despidas de patrimônio. Depois você vai colocar a barreira do conhecimento, da alfabetização. Pessoas negras dificilmente eram alfabetizadas, ou seja, o índice de analfabetismo era muito superior entre as pessoas negras do que entre as pessoas brancas. Então você tem uma série de estratégias que vai tentar vedar o acesso a direitos sociais, né? Durante muito tempo, o atendimento à saúde no Brasil foi a partir do acesso à carteira de trabalho. E a gente sabe que o emprego formal, no caso do Brasil, né, com carteira de trabalho, direitos, ele foi vedado durante muito tempo para a grande maioria da população negra e hoje também, né, no ambiente de crise. Bom, o racismo latino-americano é suficientemente sofisticado para manter negros e índios na condição de segmentos subordinados no interior das classes mais exploradas, graças à sua forma mais eficaz, a ideologia do branqueamento, né? É aquilo que a gente estava falando, ou seja, você tem uma ideologia de branqueamento e que, mais grave, né, mesmo entre pessoas de classe social baixa, você vai ter uma série de pesquisas que vão apontar que entre as pessoas pobres, o homem branco vai ter. É difícil, né, ter acesso ao emprego, ter acesso a melhorias de vida, mas ele vai ter mais fácil acesso à educação, mais fácil acesso à ascensão social do que, por exemplo, a mulher branca, que ainda vai ter mais facilidades do que o homem negro e que vai ter mais facilidades que a mulher negra, né? Isso a gente pode puxar uma série de debates aqui, como o abandono parental por parte dos pais, onde você vai ter
uma situação em que as mulheres criam seus filhos sozinhas e têm uma dificuldade maior acesso ao mercado de trabalho, à educação. Então você tem uma série de barreiras, né, que vão ser construídas e que não são em forma de lei, né? São estruturas sociais muito poderosas. É por isso que o Silvio de Almeida chama o racismo de estrutural, né? O racismo não está na lei, as leis são racistas, mas elas não são abertamente racistas. A prática jurídica é racista, a prática da política pública é racista, mas ela não é manifestadamente racista, porque o racismo é negado, é como se o racismo não existisse, né? Veiculada pelos meios de comunicação de massa e pelos aparelhos ideológicos tradicionais, ele reproduz e perpetua a crença de que as classificações e os valores do Ocidente branco são os únicos verdadeiros e universais. É só a gente lembrar quem são as referências, né? Quem são as referências? O que é alta cultura? A alta cultura é a música clássica identificada com o branco europeu, não a música produzida pelos grupos negros e de origem negra, né? Claro que você tem um processo do capitalismo que vai, com o tempo, tentar transformar, mas todas as músicas surgidas nas periferias, majoritariamente negras, vão sofrer, todos esses estilos musicais vão sofrer muito processo de criminalização, violência, né? É só a gente ver como foi com o samba, como é até hoje com o funk, né? A gente tem até hoje artistas do funk sendo criminalizados e apontados como sendo acusados de ligação com o tráfico, na imensa maioria das vezes de maneira inapropriada, só para persegui-los mesmo e acabar com essa manifestação cultural periférica, né? Ou seja, tem uma série de questões aí muito importantes. A mefricanidade. Bom, a Lélia Gonzalez vai falar que essa ideia da mefricanidade, ela tenta legitimar a experiência, né, a partir dessa categoria político-cultural, a experiência e a singularidade da experiência dos povos descendentes de africanos nas Américas. Ou seja, os povos descendentes de africanos não são africanos, né? Nós não somos africanos, nós somos outra coisa, né? Existe uma construção cultural, várias construções culturais, políticas, experiências culturais e de sociedade que nos distanciam da África, né? Mas que também nos tornam brancos. Né? A gente não tem essa identificação com o padrão branco ocidental, né? Ou seja, é uma outra coisa, é uma coisa outra. É essa mefricanidade, que é muito, que passou por muitas coisas parecidas, né? Aquilo que a gente discute sobre a América Latina, o que nos une como latino-americanos, né? Nós temos algumas expressões linguísticas, algumas expressões culturais, mas, acima de tudo, o nosso lugar no mundo, o nosso lugar na história, como povos que foram colonizados por determinadas potências europeias, no mesmo tempo, de maneiras muito parecidas e com efeitos sociais muito parecidos. Sociedades profundamente desiguais, com violência urbana, geopoliticamente subordinadas até hoje, com abundância de recursos naturais e com uma grande diversidade étnico-racial. Ou seja, essas são coisas que nos tornam parecidos na América Latina. O que a Lélia Gonzalez vai dizer é que essa Méfrica, ela tem tudo isso, né? Ela tem essas semelhanças, né? São povos que viveram a experiência da escravidão, são povos que vivem a desigualdade socioeconômica até hoje, que vivem o racismo estrutural até hoje, que são subordinadas às elites brancas até hoje. São populações que enfrentam e constroem mecanismos de resistência cultural e política até hoje, de diferentes formas, mas constroem, ou seja, existe uma identidade construída a partir de similitudes históricas, culturais e políticas, né? Então ela vai trazer essa construção. E ela fala: a busca por uma África perdida na América leva a ignorar-se as características próprias da africanidade. Ela vai falar isso porque ela vai discutir que, em um determinado período histórico, isso ainda está presente ainda de uma outra forma. Muitas vezes havia turistas norte-americanos que saíam de lá
dos Estados Unidos para vir a Salvador, né, que é a maior cidade negra fora da África, para encontrar a África, né, achando que estavam entrando em contato com a África, por ser uma sociedade majoritariamente negra, apesar de ter uma elite branca, né, importante. Salvador é uma cidade que é controlada por uma elite branca, se você olhar as principais lideranças políticas, empresariais, culturais tal, tem uma diversidade um pouquinho maior. Mas quando a gente falar de quem controla a cidade, aquela sociedade, é uma elite branca, mas é uma cidade que tem uma expressividade cultural negra muito poderosa, né? Americana muito poderosa. E ela faz essa crítica de que esses norte-americanos não estariam ali encontrando esses afro-americanos, esses norte-americanos descendentes de africanos, não estariam encontrando ali a África, eles estariam encontrando a Améfrica, né? Encontrando a experiência dos povos descendentes de africanos nas Américas, que é muito diferente da experiência da África. Tem similitudes, tem heranças, mas é outra coisa, né? A América não é a busca pela África, mas sim a expressão dos herdeiros da África e da luta dos africanos e descendentes contra a exploração e violência nas Américas. Ou seja, a América não é a África, é outra coisa. Isso quem está dizendo sou eu, tá, gente? É a minha interpretação sobre o texto dela. E ela falou o seguinte, que a americanidade é radicalmente democrática, né? Ou seja, ela enfrenta o imperialismo contido nas expressões Afro-American e African-American. Ela tenta superar as limitações territoriais, linguísticas e ideológicas para gerar uma unidade, né? Na América Latina, né? Resgata uma unidade historicamente forjada dentro de diferentes territórios nacionais, ou seja, há determinadas unidades dos povos racializados, mas dentro dos territórios nacionais, né? O afro-peruano, o afro-colombiano, né? Ou seja, e o afro-brasileiro são populações que construíram ao longo do seu tempo movimentos de resistência e que possuem algum grau de identidade interna. Mas o que ela está propondo é uma identidade que supere essas limitações linguísticas e territoriais e promova uma forma de integração, ela não usa essa expressão, mas eu estou usando, em nome dessa identidade que supera, né? Ela fala uma dinâmica cultural histórica afrocentrada, adaptação, resistência, reinterpretação, criação de novas formas. O que ela fala é que a América toda, mesmo que de maneira separada e localizada, passou por esses processos, né? Processo de adaptação de ser trazido e da violência que é o sequestro da África e a vinda para o continente americano, os processos de resistência, os processos de reinterpretação, né? É só a gente lembrar do termo negro, né, que no Brasil ganhou uma outra conotação, né? Ou seja, se era um termo pejorativo, né, que tentava reduzir as pessoas racializadas, ela vai ser apropriada pela resistência negra, né? Notou que o nome do movimento é o movimento negro, e você vai ter a ideia de negritude, ou seja, uma releitura dessa ideia, dessa palavra, né? E uma identidade americana composta pelas contribuições de uma experiência marcada pela diáspora, né? Ou seja, a diáspora africana se entendendo dessa forma, como uma diáspora, né? E uma diáspora de quase 500 anos já, né? A ideia de América é inspirada na negritude, no afrocentrismo, no pan-africanismo também, eu acho que é importante colocar isso, né? Ou seja, o esforço e a construção longa e poderosa do panafricanismo na África, ela inspira essa ideia de americanidade nas Américas também, né? Difere-se conceitualmente, mas é convergente com a ideia de Nuestra América e do latino-americanismo pós-colonial, né? Ou seja, ela a Lélia Gonzalez não faz esses pontos diretamente nesse texto, mas outros autores vão fazer essa conexão. Falam, olha, essa ideia da americanidade, que é uma ideia essencialmente pós-colonial, por mais que ela não chamasse dessa forma naquele momento, vai questionar o processo de colonização de mentes e de corpos e vai propor uma outra América americanizada e afrocentrada,
né, e democrática, radicalmente democrática, né. Pessoal, ficamos por aqui nessa unidade. Espero que não tenha sido cansativo. Está sendo um prazer discutir esses temas com vocês. Nas próximas conversas a gente vai falar um impacto mais prático e mais material dessas questões, e principalmente das implicações dessa ideia de americanidade para a leitura da sociedade. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. A gente vai se falando. Até logo.